E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que um advogado deve se portar numa audiência, seja uma audiência presencial ou seja uma audiência virtual como essa que eu acabei de fazer hoje. Então, enquanto passa a nossa vinheta, eu vou pedir para que você curta o nosso vídeo, dá aquele like e depois, se você gostou, compartilha com algum colega advogado que você conhece, né? Que vale a pena. Volto já. Pois bem, pessoal, fiz uma audiência agora. Então, assim, toda audiência, não é porque ela é virtual que eu vou me vestir de qualquer jeito. Então, eu tô aqui, ó, com a camisa, a gravata, o paletó e eu tô de calça porque hoje tá frio. Mas se não tivesse frio, eu ia estar de bermuda e chinelo. Enfim, quando a gente faz a faculdade, a gente já aprende esse tradicionalismo do direito. Ele já vem com a faculdade junto, é uma bagagem, aquele negócio. Qual é a figura do advogado? O terno e a gravata. O que o advogado passa? A imagem do seu cliente. Então, um advogado bem vestido, bem alinhado, com o cabelo penteado, barba feita, né, traz uma boa imagem, traz um certo respeito. Ah, pode ser tosco, porque hoje a gente vive no mundo dos emojis, porque não sei o que. Tá, mas é o tradicional. E a gente não vai conseguir mudar isso agora já. Então, a gente tem que seguir. Então, mesmo quando eu vou fazer uma audiência virtual, é assim que eu me comporto. E o advogado tem que ser educado, tem que ser, sabe, né? A audiência que eu fui fazer hoje, o advogado estava com uma blusa, sério, ele estava com uma blusa, mas é aquelas blusas tipo que parece camiseta polo, mas não é, de manga comprida. Ele estava com uma blusa daquela, com o cabelo toda hora caindo na cara, que toda hora ele passava a mão para arrumar o cabelo. Ele passou a audiência inteira com ar de deboche, com ar de risos, de risinhos, como se ele tivesse razão, quando na verdade ele não tem, né? E o cliente dele também não. Por quê? Porque foi um caso de uma venda de filhotes, na qual o negócio foi desfeito e ele não devolveu o dinheiro do sinal, tampouco entregou qualquer filhote, né? Então, ele não tinha razão nenhuma. E tem os comprovantes lá no processo. Daí, como se não bastasse isso, quando eu fiz o cliente dele queria saber o que a minha cliente gostaria. Daí eu intervi, sabe? Eu falei, olha, o senhor tem um advogado. O que minha cliente quer está no processo. Ele me fez uma proposta e eu fiz uma contraproposta. Então, o seu advogado ele tem ciência do que a minha cliente quer com esta ação. Então, eu não entendi essa sua pergunta. Né? Eu falei, agora eu vou falar o que minha cliente quer, já que seu advogado não te passou, ou de repente o senhor não sabe, ela quer o valor corrigido e mais uma indenização por todo esse transtorno que ela passou, sem contar o prejuízo que ela teve, né? Daí ele pegou e falou que não, que aquele valor era muito, que ele queria conversar com o advogado. Eles passaram quase 10 minutos conversando e a gente ali assistindo e esperando, tiraram o áudio deles, né? E daí ele volta com a proposta de devolver o valor e mais R$1.000. Tipo, não tem cabimento isso, sabe? E daí eu falei pra ele, olha, a gente reduz o nosso pedido, reduziu o pedido de indenização que eu tava pedindo em R$2.000 e mais o valor que ela teria direito a que ele devolvesse. O cara riu da minha cara e não se contentou e ainda falou que eu tava querendo ganhar dinheiro fácil. Daí eu falei, olha, acho melhor o senhor ficar quieto e tomar cuidado com o que o senhor fala, porque você vai receber um outro processo. Sabe, gente? Então, assim, tem que saber se portar em audiência. Quem deveria ter falado a contraproposta não deveria nem ter sido ele, deveria ter sido o advogado dele, porque eu que falei pela minha cliente da contraproposta dela. Então, o advogado dele deveria falar, mas o advogado dele percebia-se que estava mais perdido do que outra coisa, né? Ele não sabia como funcionava o Teams, se dava para conversar em sala separada, porque ele é de outro estado. Então, sabe, tipo, o cara tava meio perdido, mas podia ter, né, ter um manual lá do Teams pra... E assim, poxa, gente, você é advogado, então, sabe, se porta como um advogado. Tenha no mínimo respeito. Você não quer pôr camisa e gravata? Beleza. Mas na hora da audiência, pelo menos,
Mantenha a face imparcial. Não fica dando risadinha, com ar de deboche, como se você estivesse tirando sarro das outras pessoas. Isso não é legal. Não é legal. Pode crer que isso não é legal, tá? Então, isso é a maneira, eu quis passar aqui para vocês o que aconteceu comigo hoje, acabou de acontecer, acabei de terminar essa audiência, e passar para vocês um pouquinho como que o advogado, na minha opinião, deve se portar, né, em uma audiência, tá bom? Então, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.